Terça-feira com os últimos 2 jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Análises, estatísticas e dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terça-feira, último dia aí das oitavas de final, tá chegando ao fim, Matheus Montenegro, a Copa do Mundo de Clubes, aquele dia cheio de jogos está cada vez mais escasso, né? Teremos jogo na terça e depois as quartas só na sexta e no sábado, né? Já vai ter 2 dias aí. Isso, sem Mundial, mas enfim, vamos aproveitar esta terça porque temos gigantes europeus em campo e o Monterrey querendo surpreender, né? Temos 3 gigantes europeus em campo, né? Tem Real Madrid contra Juventus e temos também Borussia Dortmund contra Monterrey. 2 joguinhos interessantes e os vencedores justamente se enfrentam lá nas quartas de final, né? Vamos analisar agora esses 2 confrontos para você, apostador. Muito bem, vamos começar pelo duelo alemão contra mexicanos, né? Terça às 10 da noite, oitava de final, lá no Mercedes-Benz Stadium. É importante levar em consideração o estádio também, a hora do jogo, né? Sim. Porque o Mercedes-Benz é um estádio que é fechado, climatizado, né? Então tem essa vantagem aí, a equipe do Dortmund, né? Que obviamente como os times europeus sentem mais o calor do que os latino-americanos, então é algo que ajuda, né, a equipe europeia para esse confronto, Matheus Montenegro. Pois é, a gente pode até meio que utilizar como parâmetro o PSG, não foi contra o Inter Miami? O jogo era 1 da tarde, né, que em tese é uma hora, mas meio-dia lá, né? o estádiozinho é fechado lá, a climatização estava ok, o PSG conseguiu performar de forma tranquila, não sentiu calor, não sentiu muito desgaste físico. É o que a gente pode aplicar um pouco para esse jogo, apesar de que, sem dúvidas nenhuma, é muito mais difícil para o Dortmund do que foi a tarefa do PSG. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos começar a embasar aqui, inclusive tem o QR Code, tá? Para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app do Game Arena, beleza? Vamos dar uma analisada como foram os retrospectos das duas equipes, né? O Borussia Dortmund que ficou ali no grupo do Fluminense, né? Foi o grupo G? Eu me confundo. Não, acho que foi antes. Acho GH era os últimos, né? Então aqui é E e F, né? Era o Pode grupo ser. E, no caso, o Fluminense. O Borussia Dortmund. Enfim, empatou na estreia contra o Fluminense, uma performance abaixo, né? Flusão, inclusive, foi melhor naquele jogo. Aí ele vence o Mamelodi Sundowns por 4-3, mas pô, a gente pode explorar mais aspectos negativos do que positivos aqui, né? Chegou a abrir 4-1, tomou um calor ali no final do jogo, ficou 4-3, podia ter tomado um empate, levou 3 gols da equipe sul-africana. E contra o San, que se esperava assim, uma vitória tranquila, só ganhou de 1-0. Então assim, o Borussia Dortmund até aqui tá com muito pé no freio, tá? E se a gente compara com o final de temporada que a equipe alemã teve, destoa muito, velho, porque a reta final da Bundesliga foi muito boa da equipe aurinegra, né? Inclusive conseguiu classificação pra Champions League, que era algo improvável. A reta final aí, ó, meteu 3-0 no Holstein-Kiel, 4-2 no Leverkusen, 4-0 no Wolfsburg, 3-2 contra o Hoffenheim, 3-2 contra o Borussia Mönchengladbach, 5 vitórias consecutivas na reta final da Bundesliga. E aí chegou no Mundial de Clubes, pezinho no freio. Então fica aquele grande questionamento. Será que agora nas oitavas o time vai com tudo? Acho que vai, né? Acho que foi uma tendência, né, dos europeus aí nos jogos anteriores. Ter uma intensidade, até porque é um jogo eliminatório, né? Naturalmente você já entra com uma concentração maior, né? Com um interesse maior do que em jogos ali da primeira fase. Mas tem o Monterrey, né? Que a gente vai ver agora, empatou com a Inter de Milão, né? Num grupo difícil, né? Inclusive, né? Que tinha também o River Plate, que era até considerado, acho que levemente favorito, né? A avançar. Sim. Em relação ao Monterrey. Mas o Monterrey acabou avançando. Venceu o Urawa 4-0, né? Uma vitória tranquila aí contra o time japonês. 0-0 com o River Plate e 1-1 a estreia com a Inter de Milão. O Monterrey que tem o Sérgio Ramos, né? Inclusive uma das principais jogadas ofensivas do Monterrey é a bola aérea, né? Com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, tem o Sérgio Canales, o treinador é o Domenech Torrent, né? Tem uns nomezinhos conhecidos, não, o Monterrey. Cara, assim, um destaque muito bom só levou um gol, tá? Só levou um gol, que foi da Inter de Milão, inclusive. Extremamente plausível. Um golzinho foi do Lautaro, não foi, salvo engano? Isso. Lá na estreia. Cara, é um timezinho interessante, tá? Eu acho que a tarefa não vai ser tão fácil assim do Borussia Dortmund. É muito sobre análise de odds desse jogo aí. Joguinho bom. Eu acho que vai ser um bom jogo esse aqui. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Borussia com a odd acima de 1,60. Uma odd que a gente já considera interessante. Aí dá para confiar no Borussia? Cara, eu acredito que o que aconteceu nessa fase de grupos acaba condicionando para a gente ter uma odd interessante de valor, ao meu ver, aí no Borussia Dortmund, tá? Em termos teóricos, pô, a disparidade poderia até ser considerada maior, tá? A odd do Borussia Dortmund ela poderia estar ali, eventualmente, até abaixo de 1,5. Bom, eu acho que teria a ser um jogo de gols. Mas a própria linha de gols, ela precifica isso muito bem, né? Ao meu ver, o mais de 2,5 gols, ele só paga 1,69. E o menos de 2,5 paga 2,09. Então, uma tendência maior de sair pelo menos 3 do que sair até, no máximo, 2, né? No caso, até 3.
E, velho, eu vou até destacar aqui, eu acho que pode pintar um golzinho no Monterrey. Eu tô achando que esse jogo vai ser coisa de 2-1, 3-1 Borussia, 3-2. Ao longo da temporada, essa foi uma tônica muito grande do lado do Borussia Dortmund, tá? Mas assim, é o seguinte, eu prefiro confiar na vitória do Borussia do que confiar num golzinho do Monterrey. Até porque pode ser eventualmente 1-0, 2-0 Borussia, não descarto. Então, cara, eu vou ficar com essa vitória do Borussia, mas é um jogo muito bom. Eu acho que vai ser um jogo movimentado, de gols, com o Borussia vencendo. Acho que a tônica da partida é por aí, até porque a gente vai se apegar muito a esse fator os europeus vão dar um gás maior. E ainda tem essa questão do estádio que a gente abordou, né? Questão de climatização, não vai pesar tanto aí, desgaste físico pro Borussia, como seria um jogo de 1 hora da tarde no Rose Bowl, por exemplo. Isso. Então, fico com a vitória do Borussia. Muito bem, então vitória do Borussia, né, do aurinegro alemão, nossa dica aí para esse confronto contra o Monterrey. E aí temos um duelo de gigantes, né, Real Madrid e Juventus, né, duelo de times bem tradicionais aí, o jogo que será terça, 4 da tarde, tá, antes do jogo entre a equipe do Monterrey com o Borussia, lá no Hard Rock Stadium, né, jogo de oitavas de final. Cara, aí é o seguinte, né? A gente tem esse duelo que é de 2 gigantes de fato, mas é uma disparidade considerável hoje das equipes e até em termos de apresentação também nessa primeira fase. E nesse jogo aqui eu nem colocaria esse parâmetro os europeus não estavam com esse ímpeto todo. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena que a gente vai ilustrar isso aí melhor agora para você, apostador. Bom, o Real Madrid fez uma campanhazinha até meio... né? Poderia ter feito até mais, a estreia, pelo menos contra o Al Hilal, foi bem xoxa, pode-se dizer, né? Aí não jogou bem, mas até quase ganhava, né? Teve um pênalti no final, desperdiçado. Mesmo não jogando bem, pra você ver a disparidade, né? Exato. Mesmo abaixo... Aí, contra o Pachuca foi que ele teve um jogador expulso, não foi no início do jogo? Venceu, né? Venceu por 3-1 ainda, e depois teve 3-0 ali contra o Salzburg, que foi bem tranquilo. Uma surpresa muito positiva é o Gonçalo Garcia, né? O atacante, que tá jogando muito bem. Mas o Real meio que, ele teve que se... dar uma reformulada. E o Rodrigo não está sendo muito bem aproveitado. Muitos jogos, o Valverde jogando até mais como um ponta do que naquela... novo treinador, né? Novo estilo de jogo, né? Isso. Teve chegada do Alexander Arnold também. O Real passou por um pouco de mudanças em relação... E sem Mbappé, né? No jogo, Mbappé, Rodrigo, que era titular frequente, também não está jogando. Enfim, mudanças aí nesse time do Real Madrid. Teve a chegada do Huijsen também na zaga e do... Teve mais alguém ainda. Teve. Enfim... Real Madrid passando por mudanças aí, eu acho que é importante a gente destacar, mas performando bem, eu diria. Com exceção da estreia, que não foi lá uma grande atuação, mas ainda assim, como o Fábio já mencionou, até quase vence, né? Por outro lado, a gente tem uma Juventus, eu vou cortar esse jogo aqui contra o Venezia, eu vou deixar só a Copa do Mundo de Clubes. Ele estreia metendo 5-0 no Al-Ain, que a gente tem que relativizar muito, porque o Al-Ain é uma equipe muito abaixo. Aí fez o 4-1 no Vidar, que também é outra equipe muito abaixo. Mas, meu irmão, quando ele jogou contra o Manchester City, o Juventus encontrou muita dificuldade, tá? Inclusive, o primeiro gol da Juventus ali foi um gol dado pelo Manchester City, não foi nem muito mérito da equipe italiana. Mas, meu irmão, foi um amasso do Manchester City. Tava 5-1 até, poderia ter sido mais, a Juventus acabou fazendo um golzinho. É que essa equipe italiana não passa muito confiança, não. Até no papel, velho. Se você olha o time da Juventus, ela não tem jogadores ali que você olha e pensa, pô, esse cara pode desequilibrar e tal. Tem o Colomboani, tem o Conceição, que tá fazendo até uma Copa do Mundo de Clubes interessante. Tem o Vlahovic, mas o conjunto, eu hoje enxergo ele muito abaixo do Real Madrid. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Real, tá? Mas uma odd acima de 1,50, né? 1,60. A gente tem uma odd alta para Juventus. E aí, é um jogo de gols, acredito... O Real não tem uma defesa tão sólida, né? Tem esse ponto, e a Juventus também não, né? Que tomou 5 O Real Madrid leva gol do Al Hilal e também do Pachuca, né? A gente pode até destacar poderia ter aqui, levado do Salzburg, tá? Teve um jogo bem aberto que não tomou, mas ficou perto. Eu acho que a gente pode destacar ambas marcam. Mas aí eu vou trazer uma análise que se aplica... Eu acho que esse jogo é uma análise muito parecida até com o que foi o do Manchester City, tá? No qual a gente ficou nessa dúvida do, pô, é melhor o ambas marcam ou a vitória do Manchester City? Que o Manchester City era favorito ali também. E, velho, ao meu ver, aquele jogo contra o City... A vitória do Manchester City ela era muito mais provável do que o ambas marcam. Porque a superioridade do City foi muito grande. E eu aplico essa mesma linha de raciocínio para esse jogo, tá? Eu acredito que hoje o Real Madrid ele é muito superior a essa Juventus e tem performado muito melhor. Então até acho que pode bater se ambas marcam. Mas eu ainda acho mais fácil a vitória do Real Madrid. Se você pergunta para mim, Matheus, você acha que é mais provável esse jogo ser 1-0, 2-0 Real Madrid, no caso, bateria a vitória e não bateria ambas marcam? Ou você acha mais provável ser 1-1 ou 2-2, que bateria ambas marcam e não bateria a vitória? Velho, eu fico com a vitória do Real Madrid. Eu acho que é muito mais provável, a equipe merengue passa muito mais confiança e por isso vamos na vitória do Real, tá? Que eu acho que essa odd tá muito boa, esperava até uma odd mais baixa, mesmo sendo um jogo contra a Juventus, que é uma equipe, pô,
tem que ser respeitado pela camisa e tudo mais, mas hoje a disparidade é muito grande e, ao meu ver, essa aqui é a Hotbet, a melhor aposta do dia. Eu acho que o Real Madrid vai vencer até com tranquilidade. Muito bem, então terça-feira aí com Copa do Mundo de Clubes, vitória do Real contra a Juventus fica sendo a nossa principal dica aí para esta terça-feira. A gente chega ao final, né, dessa edição do Bet do Dia. Essa semana vai ser curtinho os programas, né? Poucos jogos, 2, 3 né? jogos, né? Só por dia. Aí por dia. Então a gente vai ter programas mais curtos, mas sempre trazendo aí análises dos principais confrontos. É isso. Lembrando, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, tá, o que você tá achando para você, qual a melhor sugestão para essa terça-feira, a gente quer saber. E lembre que aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade. Tamo junto! Tamo junto. Valeu, até a próxima. Valeu, galera.